A minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, não acredito em nenhum político, nem da posição A, B, C, D, etc. Por quê? Porque todos estão mergulhados na idolatria. E na idolatria, homem nenhum, mulher nenhuma recebe bênçãos lá das alturas. Existem políticos e políticos em vários patamares. Porém, todos estão cegos, abraçados com ídolos satânicos. E por isso, nos olhos dos políticos não há luz, não há sinceridade, não há honestidade, não há pureza, não há realidade. Porque estão sendo manipulados por seres invisíveis e governados por seres maldosos satânicos. E por isso, na cegueira, eles maltratam a população mundial. Sem contar que a população mundial também mergulhou na idolatria, na hipocrisia, na exaltação e não estão andando na realidade. Estão andando na idolatria. E na idolatria o povo perece. Enquanto o povo não reconhecer que este livro chamado Bíblia é uma montagem satânica, pois o nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas não se encontra no livro chamado Bíblia. Por quê? Porque os tradutores da Bíblia foram usados por Satanás para esconder a verdade. Agora, lógico, um pescador experiente, para pegar o peixe, ele tem que colocar isca no anzol. Assim fez os tradutores da Bíblia. Pegou um pouco de verdade e misturou no livro chamado Bíblia. Mas a maioria do livro é idolatria pura. E a população abraçou a idolatria. Observa bem em Atos capítulo 4 e versículo 12, que em cima nos céus e embaixo na terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Esse nome é Yahuwah. A população mundial mergulhou na idolatria, colocada na Bíblia pelos tradutores da Bíblia. Aí o que fizeram? Pegaram esse nome, esconderam e arranjaram vários nomes paralelos, tipo Deus, que é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de muitos deuses, mais de 33 mil. E o Deus deles, o Deus maioral deles é Zeus, que é o mesmo Deus satânico. O nome Deus originou do grego Theos, e Theos é Zeus, a maior estátua do país da Grécia, representando um ser de Satanás. Jesus nunca
a letra consoante J só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel, aonde nasceu o Messias, não existe a consoante J até hoje. Então não existe nenhuma lógica que no passado existisse nomes com J, sendo que a letra J só tem 500 e poucos anos de existência. De 500 e poucos anos para cá, sim, existem nomes com J. Agora, lá atrás, há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos atrás, não tem como ter nomes com J, porque o J só tem 500 e poucos anos de existência. Então, eles consumiram com o nome Yahushua e implantaram Jesus maligno. Jesus é uma estátua que tem no estado do Rio, na capital do Rio de Janeiro, representando um ser maligno de Satanás. Inventaram o Emanuel, enganando as criancinhas. El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. É um deus cananeu do grande panteão satânico. Do El Cananeu, inventaram o Papai Noel de mentira. Um boneco satânico representando um ser satânico. Pode ver que na época da Páscoa, na Igreja Católica, coelho bota ovo. Isso é o cúmulo, ovo de Páscoa. A população precisa acordar e sair da idolatria satânica. Aí eu lhe pergunto, será que esses políticos vão ser abençoados na idolatria? Nunca! O projeto de salvação é para toda a população mundial. Em qualquer situação, o homem ou a mulher, em qualquer posição, se abandonar a idolatria, encontra-se refúgio. Caso contrário, perecerá. Em Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, Saulo ia no caminho de Damasco perseguir o povo do Altíssimo. E ele ouviu um clarão de luz e caiu por terra. E ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso é o cúmulo dos cúmulos que colocaram na Bíblia. Observa que Saulo, que vocês chamam de Paulo, era Yahudim, que vocês chamam de judeu. Ele conhecia o hebraico ao pé da letra. A própria Bíblia diz que ele era formado aos pés de Gamaliel. Ele era cidadão romano, mas era judeu nato. Ele era Yahudim nato, que vocês chamam de judeu. E ele conhecia o hebraico ao pé da letra. E ele ouviu uma voz que lhe falava na sua língua hebraica. E como a voz diz em hebraico, e disse Jesus, se no hebraico não existe a letra J, a consoante J até hoje. Mentira! Ali a voz diz, eu sou Yahushua a quem tu persegues. Os tradutores da Bíblia colocaram, eu sou Jesus a quem tu persegue. Tudo malditos, usados por Satanás para enganar a população mundial. O engano vem de longe. Em Jeremias 11, versículo 19, que o nome também não é Jeremias, porque não existia J na época dele, o nome é Yarmi Yalro. Capítulo 11, versículo 19, eu era como manso cordeiro levado ao matadouro, ou à matança. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-los e lancemos fora da terra dos viventes, e não haja mais lembrança ou memória do seu nome. Ali está falando do Messias. Mataram o Messias
Consumiram os verdadeiros ensinamentos que o Pai passava a ele e ele passava ao povo. E baniram o nome dele da face da terra, e não deixaram de lembrança do seu nome. Mas lá no livro de Yashayahu, conhecido como Isaías, capítulo 52, versículos 5 e 6, diz que o nome do Altíssimo é blasfemado insensatamente todo dia, mas chegará um tempo que o meu povo saberá o meu nome. Saberá está no futuro, não está no presente. O Pai, pela sua grande bondade, agora nesse final de tempo, me mostrou a pronúncia do seu nome e me disse para passar a população mundial. Eu gravei mais de 200 vídeos, coloquei no meu canal Juarez C. Vital no YouTube e no Facebook, mostrando que a pronúncia do nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas é Yahweh. E o Messias que levava a mensagem verdadeira, que recebia do Pai e transmitia aos povos, também tinha o nome do Pai no seu nome, Yahushua. Yahu Supremo, Shua salva, Yahu salva. No livro de Armiyahu, conhecido como Jeremias, capítulo 23, versículo 27, diz: os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Observa que naquele tempo, Satanás já dava sonho ao povo, fazendo o povo esquecer do nome do Altíssimo. Mas por quê? Porque é uma determinação do Altíssimo. Atos 4 e 12. Só há um nome pelo qual se possa salvar, porque esse nome representa a força que criou todas as coisas, representa a fonte do poder, a fonte da prosperidade, a fonte da realidade. Acorda, população mundial, o tempo do fim da corrupção chegou. O Altíssimo vai tomar providência para destruir toda a idolatria mundial. Acreditando ou não, é isso que irá acontecer. Acorda enquanto é tempo. Abandona a idolatria. Aceita aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, pois ele é o teu Pai, ele é o teu protetor, ele é o teu grande guardião, ele é o teu maior amigo. Mas se você não abandonar a idolatria, não tem como você ser ajudado por ele. Ele quer lhe ajudar, mas para isso acontecer, você precisa abandonar a idolatria satânica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João e Al-Hanan, capítulo 8, versículo 32. A verdade é o nome Yahweh. Eles consumiram com as escrituras originais, fizeram um livro paralelo, fizeram uma montagem para ganhar dinheiro, para roubar o povo e colocaram lá: ai daquele que aumentar ou diminuir isso aqui. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Aí colocou que ali tudo é verdade e colocaram lá: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade está no livro? Não. A verdade eles consumiram, misturaram apenas um pouco de verdade no livro, porque senão não tinha como enganar a população mundial. Aí muitas pessoas me perguntam, mas por que as profecias do livro cumprem? Porque eles sabiam que era verdade e deixaram para cumprir, para que a população ficasse pensando que toda a Bíblia, que todo o livro é verdadeiro. É o cúmulo dos cúmulos que fizeram, mas o Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas, está me utilizando para mostrar a verdade. A verdade não tem templo, a verdade não tem líder religioso, a verdade não se pega um centavo de ninguém. Igrejas são gaiolas de Satanás. O Altíssimo nunca mandou fazer templo. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. O Altíssimo que fez os céus, a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem aceita ser servido por seres humanos.
Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Salomão construiu o templo, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Acorda! Os homens e as mulheres têm que aprenderem a andarem e viverem com suas próprias pernas, reverenciando o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Agora digo com muita firmeza: em todas as religiões tem muita gente boa, bem intencionada, porque todas as pessoas foram criadas por aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Porém, deixaram o Pai, que criou todas as coisas, e entraram na contramão, abraçaram um livro feito por Satanás e mergulhou-se na idolatria. E na idolatria não há salvação. Há uma necessidade que as pessoas abandonem a idolatria e voltem ao seu redil, à sua origem, aquele que criou os céus, a terra e a fonte das águas. E o nome daquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas é Yahweh, e só esse nome salva. Que assim seja.